Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós vamos dar continuidade aqui à resolução do nosso teste de Química. Desta feita nós vamos resolver aqui o exercício número 15 que diz o seguinte: uma reação química atinge o equilíbrio quando? E temos aqui 5 alternativas. A diz o quê? Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. B, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. C, os reagentes são totalmente consumidos. D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. E E, a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Bom, para que nós possamos responder de forma correta a esta questão, nós temos que conhecer aquelas que são as características do estado de equilíbrio. De forma geral, nós podemos dizer que no estado de equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, essa seria uma das características do estado de equilíbrio. A outra característica é que, quando se atinge o equilíbrio químico, a concentração de todos os participantes, ou seja, de reagentes e produtos, mantém-se constante, ou seja, não varia ao longo do tempo. E temos também outra característica, diz que o equilíbrio químico é dinâmico, ou seja, quando se atinge o equilíbrio químico, a nível macroscópico, a nível daquilo que nós vamos conseguir notar, nós iremos observar que praticamente a reação não ocorre, ou seja, é como se a reação tivesse terminado. Mas, a nível microscópico, a reação continua ocorrendo nos dois sentidos, direto e inverso, mas é uma mesma velocidade. Por isso, nós temos a sensação de que a reação terminou. É por isso que se diz que o equilíbrio químico é dinâmico. Essa reação química nunca para de ocorrer. Vai ocorrendo nos sentidos direto e inverso, mas é uma mesma velocidade. E o estado de equilíbrio só pode ser alcançado por uma reação reversível. Uma reação reversível é aquela que ocorre nos dois sentidos, ou seja, no sentido direto e inverso, ou seja, no sentido de consumir reagentes para formar produtos, mas também no sentido de regenerar os produtos em reagentes. É por isso que uma reação reversível que entra em equilíbrio, neste caso, nunca ocorre de forma completa, pois os reagentes transformam-se em produtos, mas à medida que os produtos são formados, esses mesmos produtos transformam-se em reagentes. Eu posso colocar aqui um exemplo simples de uma reação em equilíbrio. Por exemplo, o hidrogênio gasoso, quando reage, por exemplo, com o iodo gasoso, então essa reação é uma reação em equilíbrio para formar aqui o iodeto de hidrogênio. Então vejam que aqui nós temos aqui uma dupla seta. Então esta seta aqui indica que a reação ocorre neste sentido em que os reagentes estão a ser consumidos para formarmos aqui o nosso produto. Mas também existe esta seta inversa que indica que este aqui, que é o produto, vai se regenerando nesses reagentes iniciais. Então numa reação em equilíbrio, os reagentes são consumidos, mas também os produtos regeneram-se em reagentes. É por isso que uma reação reversível que entra em equilíbrio nunca se completa, pois os reagentes, assim como os produtos, são continuamente consumidos. E uma outra característica é que este sistema que está em equilíbrio só vai atingir esse estado de equilíbrio se ela for reversível, como neste caso, tal como já havia dito, mas também deve ocorrer, neste caso, a uma temperatura constante, ou seja, deve ser uma reação, primeiramente, deve ser uma reação reversível que ocorre num sistema fechado e mantido a uma temperatura constante. Portanto, tendo em conta tudo o que eu acabei de explicar, nós podemos concluir que, de fato, a resposta correta aqui para o exercício, neste caso, número 15, a resposta correta vai ser, neste caso, a alternativa B, que diz que a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Passamos agora para o exercício número 16, que diz o seguinte: assinale abaixo qual alternativa é incorreta num equilíbrio químico. E temos a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então a alternativa A está totalmente correta de acordo com o que nós acabamos de explicar. B, ambas as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, trata-se de um equilíbrio dinâmico. É isso que eu acabei de explicar aqui. Numa reação química em equilíbrio, as duas reações vão ocorrer em simultâneo, a reação direta e a inversa, e a reação nunca termina, pois a nível microscópico ela vai continuando a ocorrer, mas com a mesma velocidade. Então a alternativa B para o número 16 está totalmente correta. C, as características macroscópicas do sistema, desde que fechado
não mais se alteram. É isso que eu acabei de dizer aqui, que a nível macroscópico, a nível daquilo que nós conseguimos ver, nós vamos notar que aparentemente a reação química não está a ocorrer mais, mas a nível microscópico a reação continua ocorrendo. Portanto, esta sim é uma alternativa correta para o número 16. E temos D. Os sistemas deslocam-se espontaneamente para o equilíbrio. Bom, isso é simples de perceber. Nós sabemos, podemos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos aqui, vamos supor que nós tenhamos uma montanha que nós temos água. Então, a água, neste caso, o que vai acontecer com a água? A água naturalmente vai tender a descer de forma espontânea para um nível mais abaixo, pois é aqui mais abaixo onde ele se sente mais confortável. Então, nós podemos dizer que, de fato, qualquer sistema tende a um estado de equilíbrio, um estado de baixa energia, onde se sente mais confortável. Então, esta sim é uma alternativa correta. E temos E para o exercício 16, que diz: obrigatoriamente as concentrações de todas as substâncias participantes do equilíbrio devem ser iguais. Esta é a alternativa incorreta, pois nós sabemos que quando se atinge o equilíbrio químico, as concentrações de todos os participantes tornam-se constantes. Uma coisa constante não significa igual, significa que apenas não se altera mais ao longo do tempo, mas não necessariamente devem ser iguais essas concentrações. Então, para o número 16, neste caso, a resposta correta seria a alternativa E, porque nós queremos a alternativa incorreta. Então, vamos agora para o exercício 17, que diz: dadas as seguintes afirmações, durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à da reação inversa. Segundo o que eu acabei de explicar, essa afirmação está correta. Temos a segunda afirmação que diz: antes de se atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui, a dos produtos aumenta. Daqui a pouco nós vamos comentar esta afirmação. E temos 3. Atingido o equilíbrio químico, a concentração das substâncias intervenientes na reação permanece constante. De acordo com aquilo que nós já sabemos, que eu acabei de explicar, essa afirmação 3 também está correta. E temos 4. Um exemplo de uma reação de equilíbrio é que ocorre entre hidrogênio e iodo gasoso para a formação de iodeto de hidrogênio. Bom, esta reação que nós temos aqui, felizmente, e de fato é uma reação E temos 4. Um exemplo de uma reação de equilíbrio é que ocorre entre hidrogênio e iodo gasoso para a formação de iodeto de hidrogênio. Bom, esta reação que nós temos aqui, felizmente, e de fato é uma reação em equilíbrio. Bom, podemos aqui comentar, neste caso, a segunda afirmação. Para o número 17, nós já sabemos que, de acordo com aquilo que nós já explicamos, essa é uma afirmação correta. E sabemos também que a afirmação 3 também é correta, que a afirmação 4 também é correta. Então, temos que explicar um pouco a afirmação 2. Bom, nós sabemos que existe uma curva, não é uma curva como tal, é um gráfico, neste caso, de equilíbrio. Então, mais ou menos um gráfico neste aqui nós já conhecemos, que relaciona aqui a velocidade, aqui o tempo. Então, nós sabemos que no início de qualquer reação química existem apenas os reagentes. Então, significa que a velocidade da reação no início vai ser maior. Neste caso, a velocidade da reação direta, pois nós temos uma alta concentração de reagente. Então, a velocidade da reação no início vai ser maior da reação direta. Mas à medida que a reação vai ocorrendo, o que nós estamos a fazer? A consumir reagente, então a velocidade vai diminuindo, até que se torna constante num sistema que vai atingir um equilíbrio. Mas, à medida que os reagentes são consumidos, o que acontece com os produtos? Vão sendo formados. Então, no início não existem os produtos, por isso a velocidade da reação inversa é nula. Mas, à medida que nós vamos formando mais e mais produtos, a velocidade da reação inversa vai aumentando, até que se iguale, neste caso, a velocidade da reação direta. Então, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, nós vamos dizer que atingimos aqui o equilíbrio químico. Atingimos o equilíbrio químico. Mas vejam que a partir desse instante aqui em que se atinge o equilíbrio químico, as concentrações, ou neste caso as velocidades das reações direta e inversa, tornam-se constantes, que já não variam mais. Então, isso significa que a partir desse momento para lá, atingimos o equilíbrio químico. Mas vejam que antes de atingirmos este equilíbrio químico, o que está a acontecer aqui? O que está a acontecer é que aqui há uma variação na velocidade da reação direta
e é uma variação na velocidade da direção inversa. Essa variação na velocidade da direção direta inversa deve-se à variação também das concentrações, pois nós sabemos pela cinética química que a velocidade é diretamente proporcional, neste caso, à concentração dos reagentes. Então, neste caso, está a diminuir a velocidade da reação é direta, é porque está a diminuir também a concentração dos reagentes. E se está a aumentar a velocidade da reação inversa, porque está a aumentar aqui a concentração dos produtos. Então, nós podemos, de fato, afirmar que antes de nós atingirmos aqui o estado de equilíbrio, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. É por isso que a velocidade da reação é direta, diminui e a da reação inversa aumenta. Então, você vê que a alternativa também, ou a afirmação 2 também está correta. Portanto, todas as afirmações, neste caso, estão corretas. É por isso que a resposta correta, neste caso, vai ser a alternativa E. Todas as afirmações para o número 17 estão totalmente corretas. E temos aí o exercício 18. O exercício 18 nos dá aí uma equação química. Então, nós temos aí o seguinte. A obtenção do ferro metálico nas usinas siderúrgicas a partir da hematita envolve o equilíbrio. Então, nós temos aqui para o exercício 18. Bom, nós temos que escrever aqui a expressão da constante de equilíbrio. Então, nós sabemos que Kc, o que é Kc? É o produto das concentrações dos produtos. Então, é importante aqui dizer que no numerador vamos colocar apenas as concentrações dos produtos, no denominador as concentrações dos reagentes. Mas atenção, que substâncias no estado sólido e no estado líquido não entram na expressão de Kc. É por isso que o ferro aqui, apesar de ser produto, não vai participar aqui. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte, CO2. E atenção que temos que ter em conta o coeficiente estequiométrico, por isso vamos levar aqui a 3. E temos que colocar no denominador o produto das concentrações dos reagentes. Atenção que reagentes ou substâncias no estado sólido não participam, por isso que este não vai participar aqui. Então, vamos colocar aqui apenas este que está no estado gasoso, que é o CO. Então, vamos ficar com uma expressão de equilíbrio que nem esta aqui. Então, isso nós vamos deixar na alternativa B. Então, conclusão. Na expressão da constante de equilíbrio não entram sólidos e nem líquidos. Apenas gases e substâncias em solução aquosa. E temos também aqui o exercício 19, que diz o seguinte. Dadas as seguintes reações de equilíbrio, temos várias reações aí em equilíbrio. Então, temos várias reações em equilíbrio. Aí, então, temos A, temos depois B, temos também C e também temos D. Então, a expressão da constante de equilíbrio ou as expressões da constante de equilíbrio são respectivamente. Então, para facilitar, nós vamos escrever para cada uma das reações aqui as respectivas expressões da constante de equilíbrio. Então, para o exercício número 19, nós temos o quê? Então, a expressão de Kc para esta reação aqui vai ser a seguinte. Então, essa seria a expressão da constante de equilíbrio. E vamos para a reação B. A reação B é esta aqui. Então, neste caso, a expressão da constante de equilíbrio, como é que vai ficar? Produto das concentrações dos produtos, Kc vai ser o quê? Produto das concentrações dos produtos. Então, vamos ter aqui os produtos. Temos aqui o NO com coeficiente 2, então vamos levar a 2, vezes aqui a concentração de BrCl, então com o coeficiente 2 elevado a 2, vamos ter isso. E temos aqui já substância, todos estão no estado gasoso, então vão participar todos eles. Então vamos ter aqui NO, Br elevado a 2 vezes Cl, assim. Então essa seria a expressão da constante de equilíbrio. E para a reação C, a reação C qual é? Temos aqui Pb. Então neste caso a expressão de Kc vai ficar o que? Produto das concentrações dos produtos. Então nós íamos ter isto aqui, íamos ter aqui Pb 2 mais vezes o que? Cl menos 2. Então aqui íamos colocar PbCl2. Mas já que ele está no estado sólido, não vai participar. Então não entra nessa expressão, porque está no estado sólido. Consequentemente, a expressão neste caso de Kc acaba ficando Kc. Essa seria a expressão correta da constante de equilíbrio. E temos agora para a reação D. Então veja aqui, este e este estão no estado sólido, então apenas vai participar essa substância. Então Kc vai ser igual agora à concentração de CO2. Então temos essas expressões para a constante de equilíbrio.